Nós começamos, há algum tempo atrás, uma série de reflexões na carta de Tiago. E a carta de Tiago, ela não parece uma carta, ela parece um livro de sabedoria. E hoje, nós estamos chegando ao fim dessa jornada. Nós estamos encerrando essa carta. Estamos chegando aí no capítulo 5, os versículos de 12 a 20. E esse texto, irmãos, ele é bem parecido com o texto, com a estrutura de toda a carta. Ele fala de vários assuntos diferentes. Em Tiago não é tão fácil você separar um único assunto, porque ele muda rapidamente de assunto. Parece que você está lendo Provérbios, assim, um livro de sabedoria. Então, esses são os últimos conselhos de Tiago dentro da sua carta. E antes de ler, eu quero orar com vocês. Santo e maravilhoso Deus, o Senhor já nos falou fortemente quando nós nos propusemos a meditar na Tua palavra, na carta de Tiago. E mais uma vez, Deus, nós precisamos que o Senhor fale conosco. Nós precisamos do alimento que vem do alto, que vem de Ti. Nós precisamos que o Espírito do Senhor, Ele ministre aos nossos corações, nos dê entendimento e clareza da Tua vontade, nos dê entendimento e clareza da Tua palavra. Nós somos muito diferentes aqui, Deus. Mas o Senhor é capaz de pegar essa mesma palavra e aplicar a cada coração, segundo o Teu propósito, segundo a necessidade de cada vida que o Senhor trouxe aqui nessa noite. E é isso que eu te peço, Deus. Que todo o propósito do Senhor se cumpra nessa hora. Faz calar, ó Deus, qualquer outra voz dentro da nossa mente, nosso coração, para que somente a voz do Senhor seja discernida, para que possamos obedecê-la. Obrigado, Deus, pela Tua palavra rica, poderosa. Obrigado, Deus, porque ela é o alimento da nossa vida. Deus, nós como igreja, Deus, estamos procurando entender a Tua vontade. O Senhor tem colocado, Deus, inquietações. O Senhor tem soprado um vento novo aqui. O Senhor tem, Deus, nos falado de um jeito diferente nesses últimos tempos. E nós precisamos, Deus, entender com clareza o que o Senhor tem para nós. Nós não queremos nos mover se não for com o Senhor e com a autorização do Senhor. Mas também nós não queremos, Deus, permanecer parados quando o Senhor se mover. Queremos estar, Deus, em sintonia e em compasso contigo. Ajuda-nos, Deus, nessa tarefa como igreja. Ajuda-nos, Deus, a compreendermos o que queres. Em nome de Jesus. Tiago, capítulo 5, versos de 12 a 20. Esse texto nos diz assim: acima de tudo, meus irmãos, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seu sim seja de fato sim, e seu não, não, para que não pequem e sejam condenados. Algum de vocês está passando dificuldades? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá, e se cometeu algum pecado será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era humano como nós e, no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra começou a produzir suas colheitas. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e for trazido de volta, saibam que quem trouxer o pecador de volta de seu desvio salvará da morte
e trará perdão para muitos pecados. Amém. Queridos, como eu falei, esse texto, ele tem diferentes orientações ou conselhos de Tiago. Ele estava escrevendo para quem? Nós já sabemos. Mas como nós temos convidados nessa noite que não nos acompanharam antes, eu quero posicionar todo mundo na mesma página. Tiago está escrevendo para um grupo de cristãos que haviam saído do judaísmo. Eles eram novos convertidos, eles estavam iniciando a igreja. Esse é um dos escritos mais antigos do Novo Testamento. Então, imagine um grupo que recebe a salvação de Jesus, que começa a caminhar com Jesus, e eles já começam a receber sobre si perseguição. Eles precisam se deslocar, eles sofrem exatamente por serem cristãos. E Tiago, então, dá muitos conselhos a eles. Esses de hoje, esse que nós veremos hoje, ele começa falando sobre oração. Vejam, queridos, que quando ele fala sobre juramento, ele está aqui iniciando o versículo 12. Não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Que seu sim, sim, seja sim, e o seu não, não. O que ele está proibindo aqui? Que um cristão não deve fazer juramento de nenhuma espécie? Será que é isso que o Tiago está querendo dizer que não deve ser feito? Não, não é isso. O que o Tiago está querendo orientar a igreja e a nós hoje é que nós não devemos usar a ideia de que faremos um juramento a Deus para tapear, para enganar, para validar qualquer coisa que esteja no nosso coração. Eu juro por Deus, você já foi criança, que não fui eu que fiz aquilo. Foi quem? Foi o Totó. Totó é o cachorro. Mas o cachorro era incapaz de produzir aquilo. Então isso que parece uma brincadeira de criança, que parece uma coisa muito infantil, que adultos não cometem, é de se duvidar que de fato adultos não sejam capazes de usar o nome de Deus ou qualquer coisa alusiva a Deus para encobrir ou tapear responsabilidades e compromissos e atitudes dele. Então, o começo da orientação de Tiago é que um cristão não deve ter postura ambígua. Ele deve ter uma linha reta, um reto proceder, um reto viver, para que quando ele disser algo sim, ou quando ele disser não, ele não tenha que se submeter ao escrutínio de qualquer tipo de juramento, muito menos colocar Deus no negócio, para que a palavra dele, que deveria ser validada pelo reto proceder, se esconda atrás de um juramento feito em nome de Deus. Cristãos precisam ter credibilidade na sua palavra. Cristãos, quando apertam a mão, é o mesmo que uma assinatura. É disso que Tiago está tentando tratar com a igreja. Invocar Deus. Porque o que é o juramento, irmãos? O juramento é você invocar Deus para que ele seja presença, para que ele seja testemunho daquele compromisso assumido. Vou dar um exemplo dentro da nossa cultura para ficar mais claro. Quando você tem os votos num casamento. O que são os votos num casamento? E eu tenho problemas recentes, de uns anos para cá, com essa questão dos votos. Porque é muito bonito que os noivos produzam seus votos e penso que de fato deve ser assim. Porque na verdade é aquilo, é o compromisso de cada um, é o compromisso do noivo, é o compromisso da noiva. E durante muito tempo nós trazíamos uma receita de bolo pré-fabricada, pré-moldada, que meio que servia para todo mundo, e a personalização do voto é uma boa iniciativa. O problema é que muitas vezes nós temos um testemunho bonito, emocionante, até edificante, mas que não há a ideia de juramento, ou de votos, ou de compromisso, chamando Deus como testemunha, para selar aquele momento. Não basta ser um discurso emocionante, engraçado, pitoresco ou qualquer coisa assim. Quando dois cristãos se unem em matrimônio, eles estão assumindo compromissos mútuos, compromissos um com o outro,
e exatamente chamando Deus para selar aquele que é compromisso que é feito diante dele. Isso não deve ser banalizado. Isso não é qualquer coisa. Se você não está disposto a assumir as consequências dos seus votos, não chame Deus para ser testemunha e para selar aquele voto, porque Deus leva a sério o que você jurou. Isso tem consequências no nosso relacionamento com Deus. E nós não temos o direito de banalizar isso, que é o que o Tiago está dizendo. Invocar Deus para nos julgar é coisa séria, mas ele não está dizendo que um cristão não possa, eu acabei de citar um do casamento, realizar votos ou juramentos ou qualquer coisa nesse sentido. Não é essa a ideia ou o ensino que o Tiago está propondo. O que nós devemos, quando juramos, quando fazemos votos, é lutar com toda a garra para cumprir os votos que fizemos. E mais, toda a garra da nossa vida possivelmente não será suficiente. O suficiente é o Deus que derrama graça e que te fortalece, que te renova, que te restaura, para que você cumpra os seus votos com consciência e em paz. Votos e juramentos não devem ser impensados, precipitados, desmedidos. Devemos fazê-los com seriedade e com consciência. Não use o nome de Deus de forma espúria, de forma leviana. O texto, ele avança e no versículo 13, ele já muda de assunto, como é costumeiro dele, ele já vai para a ideia de está passando dificuldade, ore. E pensa um sujeito prático, que é o Tiago, né? Está passando dificuldade? Ora, já orou? Orar, irmão. E parece simples demais, mas é uma grande lição aqui para nós. Porque não são poucas as vezes que nós passamos sofrimentos e dificuldades e não oramos. Ou só oramos depois que tudo aquilo que nós tentamos fazer não deu certo. Todas as portas que nós batemos se fecharam. Mas a porta que está sempre aberta, que é a de Deus, nós não entramos por ela. Você está passando dificuldade, ore. Existe um Deus vivo, poderoso, que recebe a oração do seu povo. Está feliz? Cante louvores. O que são os louvores, irmãos? Em grande medida, são orações. De novo, ele está dizendo para nós falarmos com Deus, seja através da contrição de uma oração feita no secreto, seja num momento que o coração está doído, que as lágrimas estão descendo. Mas quando ele nos chama a cantar louvores, ele está dizendo, continue falando com Deus, porque agora você está feliz, porque esse momento é novo, porque houve uma restauração, porque houve uma resposta, porque houve uma direção de Deus. Continue falando com Deus e cante louvores a Deus. Cantar louvores, irmãos, é também orar quando o fazemos com consciência e com clareza daquilo que nós estamos cantando. Versículo 14. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Se cometer algum pecado, será perdoado. Esse é um texto complicado, esse é um texto, um momento complexo aqui do texto. E eu quero fazer algumas observações. Primeiro, eu quero te mostrar que ele continua ainda com a temática do relacionamento com Deus. Ele começou de falar do juramento, que é trazer Deus para exercer, para estar presente e exercer o juízo sobre aquilo que você assume de compromisso. Depois ele fala de dificuldades como um motivo para nos levar em oração. Depois ele fala de alegria como um motivo
para nos levar a falar com Deus, e todo tempo ele está dizendo que a gente precisa procurar investir no nosso relacionamento com Deus. De um jeito, de outro, na circunstância assim ou assada, mas o tempo todo ele está incentivando a igreja a falar com Deus, a se colocar diante de Deus. E agora ele chega e diz: e quando alguém está doente? Aqui muda um pouco o cenário. E aí eu preciso fazer algumas observações. Primeiro, o período de Tiago, de Jesus, o período bíblico, ele é um período pré-científico em relação à medicina. É importante que nós saibamos disso. Esse é o pano de fundo. O que muitas vezes é chamado de medicina se mistura dentro das culturas naqueles dias com aquilo que nós chamaríamos hoje de misticismo. Tem um sujeito lá na minha cidade que ele tem um comércio muito popular. O Rodrigo conhece bem. Chama-se Joel Raizeiro. O Joel Raizeiro, ele tem solução para doenças que ainda nem existem. Ele já tem a solução lá. É o Joel Raizeiro. Qualquer coisa que tenha na face da terra de problema, o Joel Raizeiro vai ter uma garrafada, que é como chama a medicina do Joel Raizeiro, para oferecer para alguém. E lendo e estudando esse texto, eu me lembrei do Joel Raizeiro e da sua popularidade na minha cidade. Ele é uma figura muito popular com esse tipo de medicina. E mais, nos dias em que Tiago escreve para orientar sobre a conduta com o enfermo, era muito comum que dentro desse ambiente místico, plural, religioso, essas coisas andassem juntas e houvesse invocação de diferentes divindades no cuidado com aquele que estava enfermo. Nada diferente de hoje, irmãos. É o ateu que procura uma igreja ou um centro espírita, ou quando o resultado do laboratório deu ruim. Quando alguém diz: olha, você tem poucos meses de vida, mas ele nunca acreditou em Deus, e a expressão dele é: meu Deus, quantos meses, doutor? E ele sai batendo numa porta, no outro e outra, e não importa qual, o importante é que ele está tentando o quê? Uma solução para o problema dele. Então, não é tão diferente. É que a gente hoje tem uma coisa mais da ciência. Mas esses elementos estão presentes nas culturas desde que o homem é homem e vive em sociedade. Esse é o pano de fundo para o Tiago dizer o que ele vai dizer. Eu vou tentar demonstrar isso para você. Primeira questão, queridos. A doença que possivelmente ela pode ser aplicada à doença da alma, a algum tipo de questão interior, mas ela parece ser mesmo doença do corpo. O desenvolvimento do texto parece alinhar-se mais fortemente, a palavra que ele escolheu ao escrever o texto, mais fortemente ao doente, do enfermo mesmo, que está acamado, que está sem poder participar da comunhão dos santos, que está afastado da igreja por motivo da enfermidade. Essa é a pessoa que ele tem em mente. E aí, qual é a orientação? Primeiro, chame os presbíteros da igreja ou pastores da igreja. Aqui ele balizou algo que precisa estar claro para nós. Não é a igreja que manda o presbítero ir. Não é o presbítero que escolhe ir fazer essa oração. Mas parece que alguma coisa, parece claro no texto, que é algo que vem do doente, parte dele, uma necessidade, um desejo, uma vontade de quê? De receber oração. Portanto, essa é uma oração fora do ambiente de culto, visto que o doente está acamado. Chamar o presbítero, qual o cenário que está montado aqui? O presbítero vai aonde? Ao leito.
Vai aonde? À casa, ao hospital, aonde o doente está. Então, esse tipo de oração, ele é uma oração características de ambiente fora do templo. Não é na reunião coletiva, não é na reunião não é no culto exatamente, mas é parte do ofício ou ministério pastoral, ser chamado para oração. Vamos avançar um pouco. Unjam com óleo. Era o azeite de oliva mesmo. Possivelmente extra virgem, gente. Não vem com esse negócio misturado, não, que já. Não vem com esse óleo composto do lado do doente, não, que já não começou bem o negócio. A região onde eles estavam é fantástica para azeitona. Como é um monte. O monte pré-sofrimento de Jesus. Monte das Oliveiras. Ele derramava sobre a cabeça, sobre o corpo daquele que estava enfermo, lá no ambiente da casa, lá no ambiente do leito, ele derramava o azeite sobre essa pessoa que havia pedido para receber essa oração. Pense, vai montando isso na sua cabeça. Unção com óleo na Bíblia, ela significa separação para Deus, irmãos. Então, quando no ambiente do Antigo Testamento, objetos eram ungidos, esses objetos ungidos, qual era o significado da unção? Que aquilo não seria usado um instrumento, não seria usado para outra coisa que não fosse para adoração a Deus, por exemplo. Que aquela vasilha não seria usada para nenhuma outra coisa que não fosse no ambiente do templo, no ambiente do culto. Unção na Bíblia com óleo, derramar óleo sobre alguém ou algum objeto, simboliza o quê? Separação para Deus. Pastor, mas como é que é esse negócio que o sujeito está enfermo e a gente vai separar para Deus? É para Deus levar logo de uma vez, né? Já separou para Deus, Deus leva e tudo. Deve ser isso então, né? Não é isso, meu irmão. Ele é crente mesmo, né? Não é isso não. Ele está sendo separado de forma simbólica para Deus agir com graça, com poder, com autoridade sobre a vida daquele que está enfermo. Esse é o pedido que vai ser feito a Deus. Deus, nós os separamos para um agir poderoso da tua graça. Manifesta o teu poder sobre essa vida. Glorifica o teu nome nessa hora. Essa é a oração. E é essa oração, respondida por Deus, curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Nós temos perdido isso, irmãos. Para nossa miséria. Para nossa vergonha. O avanço da medicina, da ciência e da medicina, o avanço do conhecimento científico tem tirado de muitos de nós a ousadia e a dependência de buscarmos a Deus para fazermos uma oração como essa. Mas esse não é o único problema. O outro problema é que algumas pessoas abusam de uma família e de uma pessoa que está debilitada no leito. E vendem indulgências contemporâneas, procurando retirar daquela pessoa alguma coisa. Ou fazendo daquilo um espetáculo público, quando, na verdade, o ensino que Tiago traz é de que esse momento é um momento sublime. É muito diferente. Não é para haver espetacularização daquele momento. Nós não podemos perder em perspectiva que Deus continua a fazer milagres. Nós não podemos perder a perspectiva de que Deus age com autoridade, com poder e com graça sobre a vida de pessoas.
Nós não podemos desistir de orar por pessoas que estão enfermas. Nós não temos o direito de descrer de Deus, mesmo que nós possamos harmonizar isso teologicamente, dizendo, não, mas Deus age através do remédio, Deus age através dos médicos, Deus age através do tratamento. Claro que age. Todas essas descobertas foram permitidas e foram debaixo de uma orientação divina. Não há discussão a respeito disso. Mas é porque só isso? Por que nós não temos ousadia de buscarmos a presença de Deus para orarmos pela cura de pessoas que sofrem? Parece que esse momento é tão sublime, irmãos, que o desfecho dele é o seguinte: e se cometeu algum pecado, será perdoado. Óbvio que tem pecados que provocam, que o motivo da doença é o pecado. Óbvio que há, mas nem toda doença é fruto de pecado. As duas coisas são verdadeiras. Então, como é que é a história do pecado ser perdoado? Parece que esse momento é tão sublime do agir de Deus, do poder de Deus, do manifestar da graça de Deus, que além de haver uma cura, há uma consciência muito grande de Deus. Fica inequívoca a presença, o poder, a graça e a glória de Deus sendo derramada. E qual é o resultado disso? A mesma lá de Isaías. Quando ele tem a visão de Deus, ele tem a visão também dos pecados dele. Tu és santo, santo, santo. E eu sou impuro. Eu habito no meio de pessoas impuras, assim como eu. Quando há o manifestar de Deus, duas consciências, a consciência da grandeza, da majestade, da autoridade de Deus e a consciência do seu pecado. Não é possível permanecer o mesmo quando Deus vem ao seu encontro. Não é possível permanecer o mesmo quando numa situação dessa, Deus vem e realiza com autoridade aquilo que só Ele poderia fazer. Versículo 16. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Aqui começa uma mudança. Ela estava dizendo sempre para falar com Deus, né? Falar com Deus quando está com problema, falar com Deus quando está alegre, falar com Deus quando... Agora ele está dizendo para falar uns com os outros. E não há mais a ideia agora... Qual é essa relação aqui, irmãos? É a relação de que você precisa ter alguém com que você possa abrir o seu coração de forma profunda. A gente pode chamar isso do que quiser. Nós temos aprendido a chamar isso de RD. Você precisa ter o RD. E aí o sujeito que chega aqui, nunca veio à igreja, veio aqui há pouco tempo, o que será que eles estão falando, gente? O que é um RD? RD é relacionamento discipulador, mas deixa isso para lá. Quando nós estamos na família de Deus, no povo de Deus, na casa de Deus, buscando a Deus, nós precisamos ter pessoas, amigos, que a gente possa abrir o coração e receber orientação, receber oração, receber cuidado. Nós não podemos manter amizades superficiais no ambiente do corpo de Cristo. Você pode ser conhecido de muitos aqui, você pode falar, Pai do Senhor, irmãos, não sabe nem o nome. Eu sei que isso vai acontecer, é assim mesmo, mas você não pode mesmo não ter alguém que ande contigo. Isso não pode. Não é projeto de Deus para ninguém que nós caminhemos carreira solo. Isso tem consequências terríveis. E o que acontece? A igreja evangélica olhou para a igreja católica romana e disse assim, lá, viu, o pessoal vai lá confessar com o padre, aí o padre receita alguma prática para ela para o perdão dos pecados. Logo, isso não é coisa de crente. Crente não faz isso. Mas o texto não está dizendo isso. Então, para a gente não se parecer com o catolicismo romano, que tem o confessionário, o que a gente fez? A gente falou, não, mas Deus já sabe. Eu já falei com Deus. É para falar com Deus. Não tem, Tiago está claro aqui que tudo tem que falar com Deus. Mas o próprio Deus entendeu, irmãos, que nós precisamos uns dos outros. Ele entendeu isso desde a criação. Adão tinha toda a obra criada abaixo dele. Adão tinha Deus acima dele. E esse Deus vinha estar com ele. O que ele não tinha? Alguém com ele.
semelhante a ele. Ele tinha alguém acima, Deus. Ele tinha todas as outras coisas abaixo. E o próprio Deus achou que aquilo não estava certo, que aquilo não era suficiente. Ele deu alguém para estar ao lado. Nós precisamos de pessoas ao nosso lado. O mesmo princípio está inserido aqui. Não permita entrar e sair da igreja sem construir relacionamentos profundos. Igreja não é um lugar onde se vai, mas é uma família a que se pertence. Quero avançar, queridos. Ele cita Elias. Que bom que ele citou Elias. E ele começa dizendo que Elias era humano como nós, apesar da gente desconfiar que não. Que a gente vai lendo o que Elias fez e tudo que Deus permitiu que Elias fizesse. E fala, nunca fiz isso. Não é bem assim não, Tiago. Mas talvez tenha uma parte da vida de Elias que nós nos identifiquemos com ela. Após muitas vitórias espirituais, após Deus usá-lo com poder e com autoridade, Elias está exausto, cansado, ele quer sumir. Eu falei um pouco sobre isso ontem no encontro dos jovens. E ele deixa o seu ajudante, ele sai caminhando pela estrada, quase que meio sem destino. Ele apenas quer fugir. Ele quer largar. Ele quer sumir. E ele elaborou na mente dele algumas verdades que estavam norteando aquela decisão, e a principal delas é que ele estava sozinho. Não havia mais ninguém que buscasse a Deus. Todos haviam se esfriado, se debandado, e ele estava só. Tomado de uma ansiedade tão grande, ele cai em depressão. E um desejo de absolutamente largar tudo. O que Deus faz? Agora o Elias está mais parecido com a gente, né? Agora está mais parecido com a gente. O que Deus faz, irmãos? Deus faz algumas coisas. Deus, primeiro, dá água e alimento. Permite que ele descanse e o conduz para um lugar elevado. São essas as coisas que Deus faz. Se a gente fosse falar numa linguagem moderninha, o que Deus fez? Acolheu Elias. Deus ofereceu acolhimento para o Elias. Mas Deus não parou no acolhimento, irmãos. Acolhimento é o começo do processo da restauração, mas nunca é o final do processo. Depois de oferecer um acolhimento que só Deus poderia oferecer, Deus se manifesta de forma barulhenta, estrondosa, poderosa. Com o vento, a terra treme, as rochas caem. Pensa o cenário de manifestação de poder de Deus. Mas quando Deus vem se manifestar de forma pessoal ao Elias, Deus o faz num cicio suave. Deus vem suavemente para tratar com o seu servo que estava enfraquecido. Para quê? Para restaurar-lhe o propósito. Para responder de forma prática algumas inquietações de Elias, e ontem nós vimos uma delas. Elias estava se sentindo sozinho. Deus fala para ele, vai lá e procura o Eliseu, Eliseu vai caminhar contigo. Eliseu seria a companhia de Elias. Eliseu estaria sendo preparado pelo Elias, porque o ciclo de Elias estava para findar. E Deus continuaria agindo através do profeta Eliseu. Mas o que o Tiago, isso tudo é para tentar provar para você que o Elias era humano e sujeito a muitas coisas que nós somos. Mas o que ele fez? Extraordinário. Ele orou por 3 anos e meio e não choveu. Depois ele orou de novo. Choveu. Você já orou para parar de chover em Joinville alguma vez? Por mais Elias nessa cidade. Por mais Elias nessa cidade, irmãos. Nós precisamos de Elias. Quero terminar a minha fala, querido. O que você está fazendo da sua oração?
O que você tem feito da sua vida de oração? Irmãos, não é aquilo. Essa oração do Elias e muitas orações da Bíblia, elas não são glamurosas, elas não são imponentes, mas elas são conscientes e profundas. Elas não são a repetição acostumada da mesma que você já faz há um tempão. Elas são expressões de dependência que vem de um coração que se curva ante a majestade e o poder desse Deus. Cuidado para você não tornar até mesmo os seus momentos de oração superficialidade, algo mecânico, que você faz para cumprir uma tabela, porque você pertence a uma igreja. Isso desonra a Deus. Porque Deus quer que você viva uma jornada de conhecimento, de intimidade com Ele. Você vai falar, Ele vai ouvir. Ele vai falar, você vai ouvir. O projeto de Deus é relacionamento. Relacionamento com esse Deus vivo, que te salvou e que há de te sustentar.